O otorrino, ele trata das áreas do ouvido, nariz e garganta, né? É um nome difícil de falar, né? Você já pode, para conseguir falar otorrinolaringologista, você tem que estar ouvindo bem e tem que estar com uma boa dicção, né? Eu estava treinando antes, viu, doutor? Esse que é o segredo aqui do Com Brasil Debate. A gente vai estudando um pouquinho a matéria. Muito bem-vindo. Saudar também Valdevir Pessoa, da Audibel. Eu gostaria de saudá-lo em pessoa. Olá. A Audibel é uma empresa que trabalha com aparelho auditivo, cuidando da saúde auditiva das pessoas há 42 anos. E também saudar Daniel Teixeira, que é que é o CEO da VP Health. Sim, obrigado aí pelo convite, né, por estar aqui nessa mesa tão rica aí com pessoas, Dr. Marco, Poder Vir e tudo mais. O nosso grande objetivo hoje é uma empresa jovem, tá, de 2 anos inicialmente aqui, mas o nosso grande desafio é fazer essa conexão do paciente, dos profissionais de saúde e as distribuições de novas tecnologias, pensando num foco muito objetivo de saúde auditiva. Perfeito. Dr. Marco Antônio Fonseca, eu gostaria de pedir para a gente começar o nosso debate de hoje, para que você contasse para o telespectador que nos acompanha nesse momento, quais são os principais sinais da perda auditiva, de quando a pessoa precisa procurar um auxílio médico, e se essa questão auditiva é uma questão que acontece mais com as pessoas idosas ou também atinge aos jovens? Sim, para a gente responder a sua pergunta, seria interessante a gente fazer uma divisão da parte da audição. Ou seja, hoje nós dividimos a audição propriamente dita em orelha externa, orelha média e orelha interna. Então nós podemos ter em todas essas regiões problemas que afetam a acuidade auditiva, ou seja, impede que o indivíduo possa ter uma dificuldade em perceber os sons. Então, por exemplo, uma rolha de cera, que é uma coisa normal, pode levar a uma perda auditiva normalmente temporária, muitas vezes acompanhada de outros sintomas, como os zumbidos, que nós falaremos aqui, que é um sintoma que acomete uma grande parte da população no mundo inteiro, né? Para a gente ter uma ideia, quando a gente fala da questão do zumbido, a gente tem estudos que mostram um percentual de pessoas que têm zumbido. Sim, hoje acredito que em torno de 10%, né, da população mundial tem ou terá algum tipo de problema. Pode ser permanente ou passageiro. A gente está falando do mundo de mais de 700 milhões de pessoas com problema auditivo que envolva o zumbido. Sim. Só o zumbido, né? Porque tem outros problemas auditivos que são a perda do podem áudio, cursar, né? sem o zumbido. Que coisa, hein? Tá bem. E eu vou perguntar aqui para o Valdevir. Valdevir, você atua empresarialmente nesse mercado, e eu queria que você nos contasse como é que surgiu a Audibel, como é que vocês montaram essa empresa para tratar dessas questões. É uma questão bastante delicada e não são muitas empresas nesse segmento, né? A ideia, na verdade, eu trabalhei em uma outra empresa por algum tempo, e aí como a filosofia da empresa, pelo menos no meu ponto de vista, não atendia muito bem as necessidades do que eu queria, e aí eu resolvi criar a minha própria empresa, né? Isso foi em agosto de 83. E diante da evolução do mercado, a filosofia minha sempre foi não vender aparelho auditivo, é cuidar da saúde auditiva das pessoas, reintegrar essas pessoas ao mundo que ela convive com família, e então essa foi o objetivo principal de montar essa empresa e criar essa empresa, e é o que eu estou fazendo até hoje nesses 42 anos de trabalho sempre junto com a classe médica, né? Porque a gente, antes de
cuidar, de colocar, de tentar colocar um aparelho na pessoa, ele tem que passar primeiro pelo otorrinolaringologista, e esse que vai definir o tratamento para a pessoa, para o paciente dele, né? E de acordo com a definição de tratamento, eles nos encaminham o paciente para a gente cuidar, e a partir daí a gente cuida desse paciente. E até todo o tempo que ele precisar usar e tiver necessidade de estar com o aparelho. Agora, quando você fala, né, que o paciente, ele primeiro passa pelo médico para identificar o que pode acontecer, o que pode ser, o que não pode, eu entendi que existem novas tecnologias para poder fazer o diagnóstico do o que pode ser esse problema, o que não pode ser, como se fazer uma audiometria mais acurada. E aí, nesse sentido, Daniel nos traz aí uma tecnologia sul-coreana, né? Exatamente. Que ajuda a identificar exatamente qual é chegar o mais próximo possível de qual é o problema daquele paciente. Só vou registrar para vocês que, como aqui nós temos várias câmeras, essa câmera aqui é de vocês e aquela ali é a sua, Daniel. Lógico que a gente pode interagir entre nós, mas às vezes a gente quer conversar um pouco mais com o telespectador, olho na câmera. Okay. Combinado. Excelente. Do ponto de partida, quando o paciente chega com uma queixa de zumbido, realmente na avaliação médica, o primeiro exame de ponto de partida é uma audiometria. Acho que uma audiometria tonal e vocal é o exame que você inicia a jornada ali de investigação. No entanto, o que foi visto ali por esse sul-coreano chamado Sang Kwak, a ideia ali que em algum momento da vida dele, formação, ele é engenheiro de software e músico, e teve zumbido em determinado momento da vida. Como a gente comentou que a epidemiologia dessa condição de saúde é muito alta. E aí, nessa avaliação, fez ali um processo inicial. No entanto, quando fez essa audiometria de 6 faixas de frequência, 11 faixas de frequência, ele entendeu que o ouvido dele tinha uma capacidade de audição muito maior. Foi aí que ele começou com um processo de investigação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, como tese de mestrado, doutorado, e ainda tem investigação até hoje nessa universidade sobre este método ainda que existe, para que ele conseguisse avaliar a audição de uma forma muito mais detalhada. Por exemplo, a audição humana ela consegue ir de 20 Hz até 20 mil. Lógico que com o decorrer da idade, isso aí vai se perdendo ao longo do tempo. Mas esse nosso software ele consegue avaliar essa audição que vai de 250 até 12 mil Hz, ou seja, passando de 8 mil Hz, você já começa a falar de altas frequências. Então, o primeiro objetivo desse software que foi criado ali foi identificar aquela deflexão, ou seja, uma perda de audição que não era vista em exames habituais, ou seja, um exame complementar. A gente não deixa, né, o método não exclui de forma alguma a audiometria tonal e vocal, que é um exame ainda padrão ouro, de modo geral. Mas junto a isso a gente traz mais uma inovação, que é essa microgeometria, somado a isso um tinitograma, que é fazer as medidas psicoacústicas. Então a gente tem nessa parte diagnóstica um método muito bem direcionado para identificar de uma forma mais precisa e específica o zumbido que está sendo relatado pelo paciente. Agora eu vou fazer uma pergunta comportamental, Dr. Marco Antônio, que é a seguinte: muitas vezes a gente vê que o indivíduo ele não procura logo um médico quando ele começa a perder a audição. Tem que aumentar a televisão no volume mais alto, a esposa chama, ele não responde, ele tem que chamar mais vezes. E a gente sabe que isso acontece porque se a esposa chama uma vez só, o cara já vai, né? Mas se ela percebe, amor, você tem que chamar pela segunda vez, você tem que ir no médico. Enfim, então, mas as pessoas, às vezes, não sei se homens e mulheres, eu queria que vocês nos explicassem isso, procuram, às vezes, o médico mais tardiamente por conta de um preconceito que não querem admitir que estão envelhecendo. Aí falam, não vou, você vai achar que eu estou ficando velho, que eu estou indo no otorrino para pegar um aparelho. Eu não quero usar um aparelho auricular. Existe esse preconceito ainda, doutor? Sim, a sua percepção desse fato é muito importante, porque eu diria que, na verdade, quem percebe inicialmente que a pessoa está com algum problema na audição, não quer dizer que a pessoa tem aquele estigma, né, de surdo, que não ouve nada. Não é assim, você tem Ouve menos. Ouve menos. Você, às vezes, não percebe
determinados ruídos ou falas, dependendo do ambiente. Por exemplo, se você estiver num ambiente muito ruidoso, com certeza você vai ter um pouco mais de dificuldade para perceber ou entender o som, aquilo que a outra pessoa está querendo se comunicar, né? E claro que, com o passar do tempo, é natural que a gente vá tendo a diminuição da acuidade auditiva, que na verdade chama presbiacusia. Então, isso é um fato que quem costuma perceber primeiro a deficiência não é o próprio indivíduo, e sim outras pessoas, principalmente os familiares, no caso, como você bem citou, né, as esposas, né, e também, às vezes, os colegas de trabalho. Sim. Que são os primeiros a perceber e comunicar, né? Porque eles veem a dificuldade. É mais comum o problema da audição, da diminuição da audição no homem ou na mulher, ou tanto faz? É dividido meio a meio? Olha, eu diria que hoje, com as mulheres, né, estão no mercado de trabalho, estão, né, participando ativamente da vida, eu diria que é próximo, né? Mas eu acho que os homens, né, apresentam um pouco mais de perda, embora as mulheres tenham características especiais que possam fazer com que a perda auditiva possa vir por problemas que não estejam necessariamente no órgão auditivo. Como, por exemplo, a mulher tem problema de menstruação, às vezes deficiência de certos... Influencia? Sim, hoje a gente sabe que certos nutrientes e certos íons, né, como ferro e a própria vitamina B12, podem influenciar no aparecimento precoce dos problemas da área da audição também. Perfeito. Agora, Valdevir, eu queria lhe perguntar o seguinte: no passado, o aparelho auditivo ele era maior do que é hoje, portanto mais visível, e imagino eu, aí você me corrija se eu estiver enganado, com menor poder de duração da bateria, menor poder, vamos chamar assim, de realmente de captar o áudio, né, ambiente e tudo mais. O que mudou em termos de tecnologia para a gente ver? Tem gente que os aparelhos a gente nem sabe, os aparelhos há não sei quantos anos. Como é que é isso? Na cor da pele, ele é pequenininho, você não percebe. E eles são até melhores, vamos chamar assim, mais eficientes do que eram os aparelhos do passado. Essa é uma percepção que eu tenho. Eu estou errado ou é isso mesmo, que tem avançado muito a tecnologia nessa sua área? Você está certo. Vou só fazer um comentário aqui em relação à sua pergunta para o Dr. Marco. Dr. Marco, é que em relação mulher e homem, dentro da Audibel a gente percebe que tem muito mais mulheres que homem. Até porque a mulher, via de regra, ela procura mais se cuidar mais da saúde. Ela tem muito mais cuidado com a saúde do que o homem. Então, dentro da gente percebe isso, mais pacientes mulheres que homens. Não que ela aceita mais facilmente. Né? Menos preconceito, talvez. As mulheres procuram mais. Inclusive tem cabelo, né, que cobre o próprio. Não, mas a mulher, de maneira geral, procura mais cuidar da saúde. O homem mais desleixado, via de regra, tá? Em geral, não é só da saúde. O homem, via saúde. de regra, quando chega a idade cada vez menos, até o jeito é mais jovem, já não tem cabelo, que é o meu caso, né? E em relação à tecnologia, eu comecei a trabalhar com aparelho, né, eram aparelhos de caixa, com fios, eram assim, não tinha muita coisa de tecnologia, era mais um amplificador realmente. E aí as pessoas reclamavam de barulho, porque normalmente as perdas, elas são mais nos agudos os sons. O Dr. Marco pode falar melhor que eu isso. E os aparelhos amplificavam meio que geral. Então amplificava também os sons graves e isso fazia muito barulho. Com o desenvolvimento da tecnologia, hoje os aparelhos você regula por frequência. Então, sei lá, a perda mais ou menos está a fala humana, está entre aí 500, 1500, na faixa de 1000 Hz mais ou menos. Os aparelhos trabalham muito entre 500, 400 até 6, 7 mil Hz. É o que a preocupação mais da comunicação do ambiente que ele vive. E hoje você consegue regular esses aparelhos por frequência, por ambiente. Então, se o cara está num ambiente, num restaurante, por exemplo, ele consegue eliminar o ruído externo, ficar mais direcionado numa pessoa que está conversando, está interagindo com ele, está muito mais fácil para entender. Você tem
outros dispositivos também que é para falar com televisão. Então você liga a TV, o som vem direto. Antigamente a pessoa tinha que colocar um aparelho na TV para poder ouvir o som, para não incomodar as pessoas que conviviam com ele. Então hoje ele tem uma comunicação direta com o telefone. A pessoa já atende o telefone sem tirar o telefone do bolso. Ela consegue falar com uma pessoa que liga. Então hoje a tecnologia permite que a pessoa tenha uma vida quase que normal com o aparelho hoje. E em termos de bateria, a maioria dos aparelhos hoje são recarregáveis. Então não existe mais aquela bateria trocar. O aparelho vem com um carregador, você coloca lá, à noite, no dia seguinte, você tem lá o aparelho para usar o dia todo. Como se fosse um celular. Né? Como celular. É uma autonomia depende do aparelho, evidentemente, entre 15 e 18 horas. Então dá para a pessoa ficar o dia todo com o aparelho e à noite coloca para carregar e vai fazer suas atividades durante o dia normal. Então a tecnologia, ela evoluiu muito, 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 muito. Então ficou muito mais fácil, as pessoas aceitam muito mais. Ele é muito menorzinho, obviamente é muito menor hoje, né, na caixa, depois é um aparelho grande. E a pessoa que não usa o aparelho, ela mostra muito mais a perda auditiva dela do que quem usa o aparelho. Porque, sei lá no supermercado, no caixa lá, a pessoa passa o valor da conta e pede para repetir. E você vai mostrar que ela tem uma deficiência. Se ela está usando o aparelho, ela vai tocar a vida normal, ela vai ouvir, vai entender, principalmente com essa tecnologia que nós temos hoje. Ela fala, conversa e ninguém vai perceber que ela tem a deficiência. Quer dizer, o bullying é com o cara que não tem um aparelho, né? Oi? O bullying é com o cara que não tem um aparelho. Não tem um aparelho. Exato. Hoje você tem, porque o cara hoje que tem, isso. Ele passa. Avançou bastante. Muita tecnologia hoje é quase normal. Deixa eu, aqui na sequência, na nossa rodada aqui, perguntar para o Daniel. Daniel, quando você... a gente sabe que tem vários centros auditivos pelo país, exatamente fazerem o diagnóstico quando o médico pede. Eu quero que faça tal exame de audiometria, quero que identifique isso, tal. A minha pergunta para você é: quais são os cuidados que esse centro de audiometria precisa ter para fazer a identificação diagnóstica que o médico pede? E quais são vamos dizer assim, as tecnologias disponíveis no geral e a tecnologia que você traz, que é uma tecnologia que a gente entende está chegando agora no país, né? Isso é uma coisa que não é assim, sempre teve. É uma tecnologia mais acurada, né? Exato. Hoje, em relação à parte de método diagnóstico, né, é muito feito em relação... O médico inicia o pedido, né? Faz o pedido ali durante a queixa que existe. E aí, logo depois, existe o profissional audiologista, fonoaudiólogo, que executa toda essa parte de diagnóstico. Nesse profissional existe o conselho, né, o Conselho Federal de Audiologia, de Fonoaudiologia de modo geral, que ele faz todo esse controle da informação, dos equipamentos que são feitos, a necessidade de uma cabina acústica para que seja feito um exame com a melhor técnica possível, fones sejam calibrados de forma recorrente. Então tem toda uma engenharia ali, né, para fazer esses controles de modo geral. Então, junto a essa tecnologia que é muito nova no Brasil, né, para processo diagnóstico, que a gente tem ali como ponto de partida a audiometria, a microgeometria tinitograma é o ponto de partida para o diagnóstico. Só que junto com a nossa tecnologia, a gente também tem uma terapia chamada HEAV. E essa terapia HEAV, qual que é a ideia dela? A ideia é aquele paciente que o Valdemir bem comentou, né, aquele paciente que tem uma perda de audição, que mais de 90% dos casos de zumbido estão relacionados à perda auditiva. No entanto, eu tenho aquele grupo de pacientes que tem zumbido e não tem uma perda auditiva evidente. Então esse paciente também é uma situação bem delicada, porque os exames hoje, os métodos disponíveis, muitas vezes não conseguem encontrar essa informação. E aí que a microgeometria e o tinitograma entram. Ou seja, aquele paciente que muitas vezes já colocou uma amplificação, mas muitas vezes ele fala, ficou 1 mês, 2 meses, Valdemir deve ter alguns casos assim dentro da sua jornada de trabalho, que ele fala assim, olha, tentei, mas não foi uma questão de reabilitação, não me adequou ainda. Então, esse método que é chamado HEAV, qual que é a ideia dele? É restabelecer a eletroviscoelasticidade da célula ciliada, porque essa perda que pode acontecer por N fatores ali, muitas vezes a célula ciliada ela vai se deteriorando. E aí nessa deterioração, qual que é a ideia? É que esse estímulo sonoro que esse aparelho gera... Posso regenerar? Ele vai fazer uma fisioterapia. Ele não vai criar novas células ciliadas, mas ele vai pegar essas ondas sonoras e vai restabelecer a eletromotilidade daquela célula. Ou seja, ele vai ter uma capacidade
de você restabelecer essa audição. Interessante. Então é um foco, é um nicho, né, muito específico. Ou seja, para aquele paciente que teve perda de audição, o aparelho perfeito, muito bem indicado, está correto, com a tecnologia cada vez mais nova. Mas existia um grupo de pacientes, que era aquele paciente com zumbido e sem perda de audição. Tá, o que eu faço? Não tem medicamento. O doutor pode comentar, não tem um medicamento específico, né? O aparelho não ajusta, e agora? Aí entra uma das nossas terapias que a gente tem, que chama HEAVY, que é uma estimulação sonora, e a grande diferença dela é que a gente estimula um som por uma especificidade frequencial. Então eu vou lá e encontro exatamente aonde estão aquelas células ciliadas que tinham uma deterioração. Então eu vou gerar Como é que você estímulos. faz essa fisioterapia? É com um aparelho auditivo também? A gente tem um reprodutor de MP3, né? Que assim, ele vai gerar realmente a produção do som. Mas é o software que vai gerar o som para aquela área específica da frequência. Entendeu? A gente vai encontrar a frequência de uma forma muito específica. Certo. Então, por 130, até 134 faixas de frequência. Então, a gente vai conseguir levar a informação de uma forma muito mais direcionada. Doutor Marco, quando o Daniel fala sobre essa questão do zumbido, eu sempre imaginei que, por exemplo, você tivesse uma correlação com a labirintite, porque o labirinto, eu imagino que fique próximo do Sim, ouvido, é contigo. e às vezes a pessoa, eu já tive algum momento da minha vida, né, esporadicamente, uma crise de labirintite. E aí, meu pai, seu colega médico, falou: toma esse remedinho aqui. Eu tomei 2 dias depois, o dia seguinte estava bom. Isso acontece com o zumbido também ou não? É outro tipo a minha percepção está errada, é próximo, mas o tratamento às vezes não é um remédio. Sim, como eu disse, né, inicialmente, depende da localização do problema ou da doença, vamos dizer assim. A causa, né? Sim, a causa da doença. Então, dependendo onde esteja a causa, ela, com o tratamento clínico, ou até mesmo o próprio indivíduo pode se curar. Por exemplo, uma otite. Você pode ter uma otite que pode estar no ouvido externo, na orelha externa, ou na orelha média, por exemplo. Ou interna também. Mas, normalmente, são nessas duas que eu falei inicialmente. Você faz o tratamento medicamentoso e pode ter bom resultado. E a pessoa naturalmente também pode evoluir para a cura, com o desaparecimento de todos os sintomas. A dor, a tonteira, né? Porque o labirinto ele é contíguo à cóclea, que é a parte nobre da audição. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês de percepção, em especial para o doutor, que é médico, é otorrino. Se você já teve algum paciente, ou você já tiver algum, no caso, cliente que vocês atenderam na empresa de vocês, que tiveram uma sensação modificada depois do tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, certa vez, estava com o olho com catarata. Ele foi fazer a cirurgia de catarata. Falei: e aí, pai, como é que foi? O meu filho acender a luz. Ele falou que a sensação dele era outra vida do planeta. E agora eu pergunto para vocês, sem citar nomes, naturalmente, mas se vocês têm alguma experiência do paciente, fala: peraí, doutor, eu renasci. Estou grato demais para o senhor. Vocês já tiveram algum cliente também no tratamento de vocês na empresa que fala assim: minha vida mudou? Tem esse tipo de relato? Já passou por isso? Especialmente aqueles pacientes que têm zumbido, o zumbido que muda a vida das pessoas. Tem pessoas que não dormem, né? Afeta muito o emocional e muda a vida. Conta um caso concreto. Eu queria que você me contasse, sem falar o nome da pessoa. Eu tinha um paciente, aconteceu assim, assado, nós fizemos tal tratamento e depois a pessoa veio com um sorriso de orelha a orelha. Sim, por exemplo, de ouvido a ouvido, no caso orelha externa, de pessoas que têm zumbido e que a gente consegue bons resultados ou até desaparecimento. Pessoas, por exemplo, que são diabéticas, tá? E que fazem o tratamento para diabetes e ao longo do tempo não conseguem um bom resultado. Você explicando
adequadamente que a diabetes pode levar à perda auditiva, e essa perda auditiva pode levar a dificuldade de relacionamento, de convívio social. Muitas pessoas elas começam a ficar com dificuldade em frequentar ambientes com outras pessoas, porque elas não entendem. Isso vai levando a um afastamento do convívio social, né? Quando você, usando uma prótese auditiva, hoje com esses recursos, com as novas possibilidades que o Daniel tem comentado, e a pessoa começa a ter bons resultados num espaço relativamente curto, é como ela realmente se reintegrasse à sociedade, né? Entendeu? Que legal. Vocês têm algum case aí? Eu tenho um monte, né? Não, queria. Não, vou falar. Isso acontece sempre porque... Para o mundo, nós vamos fazer 3 podcasts aqui, pelo amor de Deus. Você recebe pessoas, você vê as reações todos os dias, né? Mas tem um caso de quando eu comecei a trabalhar, essa história eu sempre conto, que era uma senhora de 82 anos, Dona Rosa, isso há muitos anos atrás. Logo que eu entrei no mercado, na época as pessoas não acreditavam no sucesso do aparelho, mesmo os próprios médicos, né? E a filha dessa senhora me ligou e a mãe dela não ouvia, não saía da cama, porque ela não gostaria de falar com ninguém, ela tinha um preconceito muito grande. E me chamou para ir até a casa dela. E mesmo na época os aparelhos que não eram todos os recursos que tem hoje, mas ela também tinha uma perda, o doutor sabe mais do que eu, uma perda condutiva, uma perda muito fácil de adaptação. Eu coloquei o aparelho nessa senhora, ela saiu da cama, levantou, voltou a frequentar a missa, a frequentar as vidas normais da vida, no dia a dia dela, né? Então, assim, foi assim, uma coisa que me fez realmente me apaixonar por esse mercado, por esse trabalho. Foi uma das primeiras pacientes que eu atendi na minha vida. Na época não existia fonoaudiólogo, então a gente que fazia esse trabalho de adaptação. Essa senhorinha, depois disso, ela foram 82, com mais 8 anos, trocou o aparelho alguma vez comigo. E assim, todas as vezes que algum médico mandava ela tomar algum remédio, ela pedia: Dirce, liga pro Valdemir para ver se está certo esse remédio. Porque como o médico não tinha recomendado o aparelho na época, ela ganhou uma confiança. Então assim, fiquei amigo da família, até hoje tenho amizade com as netas, né? Porque ela foi, a dona Dirce também, que era filha, também não está mais entre a gente, mas eu tenho amizade com a família até hoje. É uma história que me fez continuar nesse mercado, me fez ver que eu poderia realmente ajudar as pessoas, fazer bem para as pessoas. Obviamente que tem a parte financeira também em cima disso tudo, mas tem várias histórias nisso aí. Mas essa me marcou porque fez com que eu continuasse no mercado. E você, Daniel? Tenho também, como a gente comentou, a prevalência do zumbido é muito alta, né? A gente comentou, por exemplo, tem estudos de São Paulo que pode chegar a 31,6, mas a gente sempre lembra daquele caso, né? Que 31,6 de prevalência de zumbido no Brasil. Assim, ou seja, uma prevalência muito alta. Só que a forma grave do zumbido, que é a forma que a gente chama de forma catastrófica, são poucos casos. E um caso me chamou a atenção. Esse paciente, ele era escritor. E qual que é o problema do zumbido? O zumbido, o paciente sabe que quando ele vai chegando à noite em ambiente silencioso, né? O zumbido tende a aumentar. Não porque tem, mas é que ele está no silêncio. Ele começa a ouvir mais alto, ouvir o som um pouco mais alto. E esse paciente, ele é escritor. Ele tinha um zumbido, já que ele falou: já até tentei contra a minha vida. Ele já chegou a ter essa condição. Mas ali ele começou com o tratamento, fazer todo esse processo de investigação e tratamento. E aí ele começou a relatar muita melhora. Eu falei: mas agora como tá? Eu falei: agora eu consigo escrever, consigo relatar, já retomei a minha atividade. E ele me fez uma pergunta, assim, que para mim que foi muito marcante na época. Ele falou assim: mas qual que foi a diferença real, né, que mudou a tua vida? Aí ele perguntou assim: você sabe o que é um escritor e não lê? Entendeu? Ou seja, assim, a minha vida é escrever. E eu não conseguia ler. Por quê? No momento que eu ia ler, que eu preciso de um ambiente silencioso, aquele ruído no meu ouvido era tão alto, que tirava minha concentração, me irritava, eu não conseguia ficar com a minha família. E assim, então esse é o grande ponto, né? Porque assim, parte do zumbido, parte da condição, muitos pacientes vão ter zumbido pós-balada, após uma condição, que tudo bem, vida segue, às vezes até volta no tratamento normal. Mas tem casos como esse paciente que eu relatei, que realmente marca a vida dele, ou seja, ele não consegue executar as atividades habituais do dia a dia. Sim, é importante porque você vê que a concentração, a fadiga, inclusive fadiga física e mental, você com aquele estímulo desagradável, né? As torturas eram utilizadas nessa questão para a pessoa não dormir, joga música de rock, não sei o quê, né? Tanto é que quando a gente recomenda quando a pessoa tem um zumbido significativo, para ela não ficar no silêncio absoluto.
ela deixar algum tipo de ruído, uma música clássica, ruído de cachoeira, de passarinhos, para atenuar essa percepção e impedir que até a parte emocional também seja um fator preponderante, né? Eu até imaginei que o paciente que você estava citando falou assim, ó, eu estava numa situação, eu estava quase me matando. Agora eu tô tão bom que os caras vêm fazer barulho e eu tô matando os caras. Exatamente. Esse ficou bom, hein? Esse o cara tá ótimo e tal. Legal. Sabe que o cara Legal. ficou bom quando já tá reclamando dos outros. Agora deixa eu fazer aqui mais uma pergunta pro doutor Marco. É a seguinte, doutor Marco. Nós estamos acompanhando, estamos sendo acompanhados aqui por muitas pessoas. Provavelmente, pessoas como os meus sobrinhos, que têm 15, 16 anos, não veem mais televisão. O negócio deles é a internet. Mas os pais deles, que no caso é o meu irmão, estão assistindo, né? E eu vou pedir para você nos contar qual é o mal que faz a balada, quando o cara vai para aquelas baladas em relação ao seu sistema auricular, sistema auditivo, número 1. Número 2. Eu não sei se eu estou enganado, mas você vai no metrô, vai na rua, tem os caras com um negocinho aqui, e às vezes você vai perguntar, você não viu que ele está com alguma coisa, você pergunta, a pessoa não sabe que você existe. Na academia, então, todo mundo com aquele negocinho e tal. Até onde que você pode colocar um áudio que ele é saudável, até onde aquilo vai dar problema, e já que já se sabe cientificamente, né, ao longo do tempo, que aquilo pode dar um problema. Ou seja, para quem está nos acompanhando, ok, mas muitos dos jovens, eu acho que hoje gostam de ouvir som no alto e gostam de ouvir com um negocinho aqui e tal. O que o senhor pode falar para os pais deles que estão nos acompanhando agora, para os avós? Nós temos que observar dois aspectos, né? Primeiro é a intensidade sonora. Quanto maior a intensidade sonora, é maior a possibilidade de dano. E outro fator é o tempo de exposição, né? Você ficar um período pequeno, né, não leva tanto problema. Mas se continuamente, hoje, como você mesmo disse, né, você vai na academia, a pessoa está ouvindo com fone de ouvido. Está no trânsito, não presta atenção no em volta. Lembrando que o tempo, né? Estou até comentando, o tempo do estresse auditivo é 80 minutos pela organização, né? Ou seja, acima de 80 minutos você já tem estresse auditivo já. 80 minutos por dia. E às vezes você até ouve o ruído do que a pessoa está ouvindo. Você não consegue, mas você ouve o barulho. Isso. Né? Então, para isso, normalmente ele está acima de 80 decibéis, que é quando, a partir dessa medição, ele já pode causar dano. Então, o tempo de exposição e a intensidade sonora são os fatores principais, né, para lesar. E às vezes não, a lesão normalmente ela é permanente. Uma vez lesado, as células sensoriais, não voltam. Você até hoje não tem uma tecnologia que consiga reverter ao normal. Essa é a ideia aqui, né? Que a ideia é essa, né? A REV que a gente fala é pegar essa célula ciliada que tem uma lesão até nível moderado, porque essa célula, qual que é o ponto, né, doutor, bem colocando? Sim. A célula, quando ela é lesionada, ela perde a eletromotilidade, porque ela tem que receber. Ela recebe o som, né, o som externo, ela tem que gerar uma motilidade. Então, essa som aqui, ela vai fazendo essa motilidade que é gerada, ela manda o estímulo para o cérebro para fazer essa interpretação do som. Mas, realmente, quando você pode danificar o ponto de aquela célula morrer, exatamente. Só que quando você tem uma perda, vamos chamar aqui de moderada, eu ainda tenho célula ciliada. E a REV, ela atua exatamente nesse ponto. Quando eu tenho uma perda de modo geral e não ultrapassou o fato moderado. Então, essa estimulação sensorial de uma forma específica vai estimular também. E a outra é a estimulação do nervo vago, que a gente consegue reduzir esse impacto humoral que tem, né, dentro da condição do zumbido, bem colocado aqui. Sim, colocando esse que você falou, fone que fica dentro, pequenininho, esse é pior que quando você coloca o intra-auricular, né? O de fone normal, assim. Sim. O estrago desse que vai no direto, pelo menos ele sabe, o doutor sabe mais do que eu. Porque ele está direto dentro do conduto auditivo, né? Essa nova geração deveria tomar um pouco de cuidado, pensar um pouco lá na frente, que a conta vai acabar chegando para essas pessoas. Exato. E até podendo complementar aqui, né, o objetivo maior da VIP Health é trazer tecnologias, né? E a gente usa a maioria,
Android ou iPhone. Tem uma função nos ajustes que é controle e resposta tátil do som. Você pode entrar no seu iPhone e colocar lá controle e resposta tátil. Se você ativar essa resposta tátil, o que ele vai acontecer? Ele vai inibir que não consiga passar de 80 decibéis, que é um ponto de controle. E quando ele passa de 80 minutos, que você estiver escutando qualquer coisa, ele reduz automaticamente. Isso está no iPhone. Isso então, é uma funcionalidade bem útil, né, para quem está em Brasil casa também é aí, de cultura, modo né? geral. E você pode usar o próprio aparelho. Então, isso tanto no iPhone, no Android, qualquer um tem. Você consegue... É controle táctil. Controle tátil do som. Tem. Então você tem ali dentro do ajuste, você ativa ele e aí ele vai fazer um ajuste automático para a tua audição. Ou seja, quando você passa do tempo do limite da audição, ele automaticamente já reduz o som. Claro, né, que aí o ser humano vai lá e muitas vezes, como o alarme, né, vai lá e você ativa novamente. altera. Mas a tua tecnologia, que é o celular, fica no bolso de todos aí, tem disponível, você pode usar no dia a dia isso já. Agora, eu queria fazer uma pergunta, se vocês me permitam, agora entrar no mercado empresarial. Porque é uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, o Valdevir atua nesse mercado de distribuidores de produtos auriculares. Não sei se é só em São Paulo, se é no Brasil todo e tudo mais. Mas eu queria que você nos contasse como é que funciona, se isso é sob a forma de franquia. Porque o que acontece? As lojas que distribuem esses produtos, normalmente elas são multidisciplinares, né? Não é só para produtos auriculares, ou é só para produto auricular. Como é que funciona esse mercado, sob o ponto de vista de quem está nos acompanhando, é empresário e quer entender um pouco do business, vamos chamar assim? Esse mercado, acho que 90%, quem tem as unidades, as lojas de aparelhos auditivos, são exclusivamente aparelhos auditivos. Sempre só aparelhos auditivos, tá? 90% são só aparelhos auditivos. Existem algumas clínicas de fonoaudiologia, algumas fonoaudiólogas que trabalham, faz a parte de terapia, faz outros procedimentos e também vende o aparelho. Também vende o aparelho também, de alguma empresa, né? Ela mesma não tem. Pega de alguma empresa, no caso da Audibel ou outra empresa, e está atendendo na clínica. Hoje no Brasil, está começando algumas óticas também comercializando o aparelho auditivo. Na Europa isso é muito comum. Eu já vi isso. Na Europa, na Espanha principalmente, você vê todas as óticas, ou pelo menos a maioria das óticas, também comercializam o aparelho auditivo. Uhum. Isso no Brasil não, ainda no Brasil é muito ainda, cada nichado, empresa tem, né? é muito bem nichado esse mercado. A Audibel, nós temos hoje mais de 90 unidades pelo Brasil. Então, estado de São Paulo e praticamente todas as capitais. 90 lojas, então. São 90 lojas. Praticamente todas as capitais nós temos. E a gente trabalha, não é franquia, mas é quase uma franquia, uma espécie, é um contrato de representação. Então a pessoa está lá em Manaus, quer representar a marca Audibel, vai nos procurar e a gente vai fazer. Existe todo um entendimento, protocolo, um processo de filosofia de trabalho, de como é que precisa para trabalhar. Nós trabalhamos. Tem que ter um médico junto? O médico não, nós temos fonoaudiólogos e todas as indicações, esses pacientes que nos chegam tem que vir através de médicos. A gente, claro, a gente vai estar na mídia, vai estar nas redes sociais hoje, porque se não tiver na rede social, você acaba desaparecendo do mercado. Mas, assim, nosso atendimento vem sempre de otorrino. E quem pode fazer a adaptação de aparelho hoje, diferentemente de quando eu comecei, hoje só pode ser o fonoaudiólogo. Claro, o médico também pode fazer esse trabalho, mas eu não conheço nenhum médico que faça isso. Tem sempre o fonoaudiólogo na clínica ou nas empresas que faz esse trabalho de adaptação, de acompanhamento com o paciente, que tem que ter um acompanhamento, né? Não é colocar o aparelho e a pessoa ir para casa. Existe um acompanhamento constante, né? A pessoa precisa, e hoje está muito mais fácil, a pessoa não precisa voltar à empresa. Quando ela sai, a gente vai acionar no celular dela, o Android, o iPhone, o Home Care, que nós chamamos. Ela está em qualquer lugar do mundo, ela entra em contato com o fonoaudiólogo, ela regula o aparelho, se precisar de alguma regulagem, aciona alguma frequência que precisa mudar, é feito só à distância hoje. Agora, Valdevir, normalmente a loja que distribui o produto auricular, ela fica em shopping center, é uma loja de rua, fica em centro comercial, qual que é o perfil? Hoje a grande maioria está nos pontos comerciais, na rua. Shopping center deve ter muito pouco, até por causa o custo é muito alto, e então dificilmente a gente está. Algumas estão em prédios, mas a 90%, não tenho exato o número aqui, estão em pontos comerciais. E, às vezes alguma galeria,
Até alguns shoppings tem também, mas assim, é tudo pontos comerciais na rua. Shopping, não né, é comum, não é você não vê. Mas nas ruas você vê. Sim, sim. E hoje tem muita. Hoje esse mercado cresceu bastante, tem muitas lojas espalhadas pelas cidades do Brasil. Se permitir, eu por favor. gostaria, porque o Valdevir está focado nessa parte de apoio auditivo, mas como o tema perda auditiva e zumbido, eu acho importante também a gente salientar que ele vende um produto para ronco, né, para apneia do sono. Ah, sim. Eles também têm esse portfólio, né, na empresa e ainda o tratamento através de TRT, que são geradores de som, né? Que também é muito usado para o próprio tratamento do zumbido e não da perda auditiva em si. Mas, por exemplo, a apneia do sono é uma coisa que está aumentando muito, né, em torno das pessoas, principalmente por causa do aumento do sobrepeso e da obesidade. E a apneia do sono tem uma repercussão muito grande no ouvido, porque o ouvido, para ele ter uma boa, vamos dizer assim, atuação, né, ao exercer a função, você requer um gasto de energia muito grande. Tá? Esse aparelho é o CPAP? É o CPAP, exatamente. Tem o CPAP da Audibel também? Não, Sim, eu represento, eu tenho, mas não é com a marca Audibel. O aparelho é a marca Audibel, produto Audibel. É porque assim, o profissional que indica o CPAP, a grande maioria também são otorrinos. Existe cardiologista, outros também, mas a grande maioria são otorrinos. Então, como a gente já tem esse contato, essa ligação com os otorrinos, até entre esse mercado... Qual que é o CPAP que você representa? Eu trabalho com um francês, da marca Cefam. Eu tenho exclusividade no Brasil para essa marca. Quem me indicou, me aconselhou a trabalhar com o CPAP, eu não sabia o que era isso, faz uns 15 anos, foi um colega dele, um médico, que falou que o CPAP as pessoas compram às vezes na internet, tal, mas como você trabalha cuidando de pessoas e teu trabalho é muito bom para a saúde auditiva, começa também a trabalhar com o CPAP, cuidar dessas pessoas. Eu atendo muito mais pessoas com apneia do sono do que com problema auditivo. E aí entrei, fui pesquisar, descobri o que era. Sim, sim. E aí também são fisioterapeutas, né? Eu nem sabia que eu achei que fisioterapeuta cuidava de outras coisas, né? E aí a gente foi entrar nesse mercado, contratamos fisioterapeuta para pesquisar o mercado, então hoje eu tenho uma fisioterapeuta especialista nisso, com mestrado e fazendo doutorado na parte de sono. E ela cuida de toda a equipe de fisioterapeuta. Eu não tenho isso, não são todas as unidades da Audibel que tem isso, mas a grande maioria hoje trabalha também com o CPAP. Eu até vou aproveitar, fazer uma pergunta aqui, até de interesse pessoal. Que acho que é assim que vai, né? Você vai perguntando. Sim, eu acho que você está representando, esclarecer, né? Representando o telespectador, né? A dúvida é a dúvida de milhares de Só pessoas. terminando que ele falou também que o aparelho auditivo também tem a parte de gerador de ruído para quem tem zumbido, tá? TRT. Então, é um tratamento que é feito também, você coloca, você vai ligar o gerador de ruído, aí não exatamente como funciona, eu não sei, porque tem o pessoal, minha fonoaudióloga cuida disso, mas ele também ajuda a amenizar essa parte do ruído, não é um tratamento exatamente como o do Daniel, mas também tem isso daí, a gente cuida bastante disso daí, tem um trabalho muito forte com o aparelho. Faz esse tratamento TRT. Então, é um tratamento de 6, 7, 8 meses aí, dependendo. Né? E obviamente que todo tratamento o paciente tem que aceitar. A gente às vezes tem dificuldade de colocar um aparelho porque a pessoa não aceita por causa do preconceito. Às vezes ela não quer usar o aparelho para fazer esse tratamento por preconceito, né? O preconceito é muito forte ainda no nosso mercado. Acho que a maior dificuldade hoje de fazer uma adaptação de aparelho é a pessoa aceitar que ela tem uma deficiência. Então é um preconceito ainda muito forte hoje. Exato. Eu ia perguntar para vocês sobre a questão do CPAP, porque em determinado momento eu achei que precisasse, perguntei para o médico, ele falou, não, se o caso é indicado, fez aquele exame para saber quantas apneias tinham numa noite, polissonografia, falou, ó, você pode usar tal. Eu comprei um aparelho, só que eu não consegui me adaptar. Né? Então, eu lembro que na oportunidade, quando eu estava internado no hospital, eu usei o CPAP e falei, nossa, que maravilha, como dorme bem. Aí eu comprei o CPAP, fui usar, falei, rapaz, isso aqui tá me sufocando, pelo amor de Deus, eu vou parar com isso aqui, e eu gastei uma nota naquilo lá. Então a pergunta é,
existem outras maneiras para você poder se adaptar ao CPAP, porque tem vários tipos de entrada de ar. Então, aqui entra só aqui, pode ter a máscara mais ou menos, a máscara maior, máscara menor. A minha pergunta para vocês é, por exemplo, a pessoa comprou um CPAP, não se adaptou, e aí perdeu dinheiro, ou ela consegue buscar alguma solução para se adaptar? Por isso que é importante a avaliação do especialista. Porque você, por exemplo, ronca, faz um exame de polissonografia e é indicado. É indicado, mas você tem uma indicação que não foi feita uma avaliação criteriosa para ver qual tipo de máscara? Se a apneia é uma apneia obstrutiva, se pode ser uma apneia central. Então, qual tipo de apneia? Também tem isso? Sim, existe a apneia obstrutiva, que estão relacionados à área que o otorrino trata, e a apneia central, que é um pouco mais rara, mas é importante você, inclusive, mostrar para a pessoa que às vezes ela, para se adaptar ao CPAP, ao aparelho, ela precisa corrigir certas coisas, como por exemplo, um desvio de septo nasal. Eu ouvi falar disso também. Tá? Para você se adaptar ao uso, porque na verdade o que faz roncar são as estruturas moles daqui da região do palato, né? Não necessariamente do nariz, mas para que você possa se adaptar ao uso do aparelho, às vezes é necessário você corrigir cirurgicamente um desvio de septo, por exemplo. Para depois usar. Porque senão você fica brigando com a pressão que o aparelho joga e aquilo causa um desconforto muito grande, entendeu? Então, não necessariamente talvez você tenha indicação, só precisa ser talvez reorientado para que você consiga se readaptar ao aparelho ideal, o tipo de máscara ideal para você. Ou tem que fazer até, eventualmente, uma cirurgia de desvio de septo antes de você usar o aparelho. De septo ou outras cirurgias, né? Porque você pode ter várias patologias que dificultam a passagem do ar do nariz para... Então você vai fazer um esforço, né, muscular muito grande que vai gerar justamente esse ruído, a vibração das estruturas moles da região da garganta é que faz esse som. E não sendo o caso de cirúrgico, como ele colocou, realmente o maior problema é a máscara mesmo, né? Porque às vezes tem vários tipos de máscara, até a fisionomia e o rosto da pessoa são diferentes, né? Mas assim, se quiser tomar um café comigo, não. Eu gostei, mas eu quero mesmo, né? Sim. Tentar entender. Os fisioterapeutas que estiverem lá pode te atender e te orientar. Não é nem comprar outro ou se vai, pelo menos orientar, falar, olha, é máscara, não é máscara, ou voltar para o Dr. Marco e dizer para você, vamos operar esse nariz aí. Não, então eu vou pedir o seu site, porque às vezes a pessoa está acompanhando a gente também aqui e fala, poxa, onde é que fica a Audibel, por exemplo, na sua região? É audibel.com.br? Exato. Vou colocar depois no ar no www.audi, de automóvel Audi. Audibel. Aliás, quando eu fui registrar minha marca, Audi achou ruim. A Audi achou ruim. Ela chegou a criar um problema? Mas foi rápido, foi mostrando que não tinha nada a ver com Audi, né? Mas ela oposição. Fez oposição. Audibel.com.br, e aí você vai conseguir encontrar uma unidade mais próxima da sua residência, onde você está. E aí eu vou avançar aqui com o Dr. Daniel também nessa questão empresarial, né? Você representa um software que você estava nos contando, né? Foi criado por um músico que também era engenheiro e que consegue identificar vários tipos de, vamos dizer assim, fatias de áudio. Eu queria que você explicasse isso também para o telespectador. E para quê? Porque isso é o que tem de mais moderno, né, no diagnóstico em relação ao ouvido, a questão da doença do zumbido e tudo mais. Quer dizer, como é que funciona essa questão do software? Você é representante exclusivo no Brasil, e aí quem é uma clínica que quer fazer uso desse software, como é que faz? Como funciona também o seu processo? Perfeito. Hoje a VP Health, né, a gente tem uma representação exclusiva no Brasil todo. E aí, por exemplo, eu tenho lá uma clínica Audibel, e aí ela entende que a audiometria tonal vocal já não está sendo suficiente. Então a gente entra numa apresentação, mostra como funciona o software. Hoje o que a gente precisa basicamente é um computador, porque toda a estrutura que é a cabina, o fone, a gente manda toda essa estrutura para o serviço. E aí ele tem mais um método diagnóstico para colaborar no processo de investigação. Então, havendo essa indicação, né, existe também a possibilidade, nesse mesmo software que a gente coloca,
colocar o software da Heavy, que aí o paciente tendo indicação de um tratamento, a gente coloca também dentro do computador. Então a beleza de tudo isso é que quando você compra o equipamento, ele tem a depreciação. E aí quando você fala de um software, você só tem atualizações. Então a gente coloca isso num computador de mesa ou um notebook, e aí ele usa dentro do consultório. Então a gente faz o contato hoje, tem clientes de São Paulo, Bahia, Pará, e a gente está com outros contatos também crescendo, né? Porque como a gente falou, é uma tecnologia bastante jovem no Brasil, né? Agora, quando a clínica assina o software, é uma assinatura anual, mensal? É um modelo de usuário? negócio baseado em uso, né? Ou seja, conforme você vai usando o método, né? Você usa ali a licença para diagnóstico ou usa a licença para tratamento, existe um pagamento, uma taxa de uso, então. Então, ao invés de você ter um equipamento que vai depreciar, manutenção e assim por diante, você paga a taxa de uso por cada uma das licenças, tanto diagnóstico quanto tratamento. E também tem esse aparelho, né? Que é o Neurive, que a gente fala aqui da Sorical, que é um equipamento que fala especificamente que é a estimulação do nervo vago. Então você vai tanto estimular o nervo vago. Vou mostrar para aquela câmera ali que está na Você sua vai frente. estimular o nervo vago, tá? Então você coloca um som e junto da estimulação desse nervo vago, você também tem uma estimulação sonora. Então hoje o que há mais de novo para zumbido é isso, é você fazer uma estimulação do nervo vago e também estimulação sonora. Então eu falo assim, peraí, mas esse fone tem 2 entradas de som? Não, um é eletrodo que vai o estímulo elétrico aqui do nervo vago e outro vai o som. Então você consegue fazer estimulação para tratamento também. Então pensando em tratamentos, hoje para zumbido, a VP Health a gente tem focado muito em inovações. A gente sabe que o aparelho auditivo tem uma posição bastante clássica já, bastante utilizado, mas existem outras informações, principalmente para aquele que a gente chama de zumbido crônico. Aquele zumbido que o paciente já tentou o aparelho, já tentou algumas medicações, ajustes metabólico e o que foi, e não teve resultado. Então a gente tem outras terapias aí como a Heavy e o Sorical, que pode colaborar bastante em relação a essas outras condições. Agora, quem gostaria de ter informações a respeito do software, a clínica que quer ter acesso, entre em contato pelo VP Health Saúde em inglês, né, que é HEALTH, vphealth.com.br. A gente tem as redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no site. Lá vai ter um pontinho ali do Instagram, é só chamar a gente que a gente conversa. Hoje o nosso principal cliente são clínicas auditivas, né, de modo geral. Mais de 95% são centros auditivos que são conduzidos ali por fonoaudiólogos. Esse é o grande negócio, mas também alguns médicos, né, alguns centros médicos, e dentro desse centro médico tem ali uma parte diagnóstica, que tem ali audiometria, que o paciente hoje, acho que uma das principais causas, né, que o paciente procura o centro médico de otorrino, acho que é o zumbido, né, não é pela queixa, estou perdendo a audição, né, muitas vezes é o familiar que reclama, mas a gente estava até comentando nos bastidores, né, que é uma das queixas principais é o zumbido, então ele vai lá querer saber o que é esse zumbido que faz mais de 6 meses, 3 meses, que eu não consigo tirar do meu ouvido, está me impactando meu sono, minha qualidade de vida, minha atenção e assim por diante. Agora eu vejo que você tem aqui um headphone da AKG. AKG, esse Harman. Isso. O headphone é um dos, mostrar aqui pro telespectador, é um dos equipamentos que a gente usa, né? Porque o nosso software... Vocês representam também? Não, o software ele é validado para este fone, porque uma das preocupações do audiologista, do fono, é em relação ao fone. Então o fone hoje da AKG é uma marca bastante validada, e aí esse software ele é validado com esse fone específico ou com o fone da Sony, que é uma das preocupações do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Tá, mas que fone que é utilizado? E como que é o controle desse fone? Porque quando a gente fala de método diagnóstico, ainda por ser um exame subjetivo, por que subjetivo? Né? Que eu dependo da resposta do paciente. Mas existe todo um método de validação, né? Cabina, fone, assim por diante. Como a gente está numa emissora de televisão, eu falei, o pessoal do áudio aí que faz o som e tal, vai usar aqui agora a AKG, né? Mas não tem problema não, eu entendi errado. Mas tá bom, legal. Então... Está validado então pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. E a Anvisa também. Tem a licença da Anvisa, né? A licença que tem, né? Como é uma aparelho internacional, ele tem licença do FDA, tem todas as licenças ISO, né? Toda para o equipamento. E no Brasil também a licença da Anvisa e assim, o Conselho, ele tem algumas pesquisas específicas, não é uma validação, mas são pesquisas que o aparelho também está totalmente alinhado com esses conceitos do Conselho de Fonoaudiologia.
Senhores, eu quero agradecer demais esse debate de alto nível que nós fizemos aqui, trazendo representantes da indústria e da medicina para falar sobre a saúde auditiva. Queria de verdade agradecer a vocês, porque realmente eu acho que tirou muitas dúvidas, né, do telespectador que está nos acompanhando. É uma questão, a questão de saúde em audiovisual, em televisão, sempre chama a atenção. As pessoas querem aprender, entender, saber o que está acontecendo. E para que isso pudesse acontecer, eu pude contar com a presença do Dr. Marco Antônio Fonseca, Valdevir Pessoa e Daniel Teixeira. É uma alegria poder ter dividido esse espaço do CBD, o Com Brasil Debate, com vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos também a oportunidade. Também muito grato aí pela oportunidade, pelo convite, por sentar nessa mesa com vocês aqui. Foi bastante enriquecedor poder colaborar com a audiência em relação à saúde auditiva. Também agradeço o convite, agradeço aos colegas de mesa e estamos à disposição para qualquer coisa que precisarem. Quero agradecer a vocês, agradecer ao telespectador que esteve conosco acompanhando mais esse CBD, o Com Brasil Debate. Mandar um abraço para Maria. Maria ouviu tudo direitinho aí? Tá bem ali de audição, bastante jovem a Maria, fazendo parte da nossa equipe, saiu agora da Faculdade de Belas Artes, então tá ali com o audiovisual realmente totalmente ligado. E mandar um abraço também para o nosso caríssimo Dario Costenaro, que está nos bastidores acompanhando este programa. Convido você a ficar ligado na nossa programação, porque tudo aquilo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.